boa noite, meu irmão, minha irmã que nos acompanha neste programa Escola da Fé, da Paróquia São Vicente de Paulo. Eu sou o Padre Ronildo, para quem não me conhece, São José dos Campos, São Paulo, porque pode alguém estar vendo no YouTube e não é tão informado de onde sou. Então, sobre a música do Renato Teixeira, amigo, amizade sincera é um grande remédio. Deus é o amigo sincero. Nós também devemos ser entre nós, mas Deus é de verdade amigo. E Ele é cura para nossas enfermidades. E ali no canto também diz que sinta-se em casa. Sinta-se em casa. A casa é uma situação muito... mais que casa, um prédio de tijolos, é o lar. É o lugar onde você se sente seguro e também se sente à vontade. E daí tem um documento da igreja sobre a palavra de Deus que fala que a casa da palavra, e nós somos a casa da palavra. Devemos acolher como hóspede principal da nossa vida o próprio Deus. Então eu começo hoje em tom de oração, lendo aqui João capítulo 15, versículo 5. Olha como está, escute bem. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Eu trago esse pequeno texto bíblico para iluminar nossa conversa de hoje, que é sobre a oração de Jesus, sobretudo, mas também a nossa oração na pessoa de Jesus. E o Evangelho, o texto que ouvimos, fala de permanecer, de estar junto da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a videira, nós ramos. E também apresenta que sem Ele nada podemos fazer. Então precisamos estar unidos na pessoa, no mistério, na vida de Deus. No caso, Jesus Cristo, que está presente em nossa vida pela ação do Espírito para cumprir a vontade do Pai. Então seja bem-vindo e vamos tratar desse assunto tão bom demais. Eu insisto, como semana passada eu já falei, eu insisto hoje, de que a oração, em primeiro lugar, é iniciativa de Deus. É Deus quem toma iniciativa, que quer uma relação com suas criaturas. Deus que deseja, tem sede do ser humano e quer que a natureza, o cosmos e toda a face da terra estejam em comunhão, em harmonia com Ele. Deus criou o universo e as pessoas humanas para a comunhão. Então, não dá para entender esse Deus nosso que não quer relação de amor com suas criaturas. Sempre é a iniciativa de Deus. Ele respeita a nossa liberdade, Ele nos convida para a liberdade, Ele espera de nós uma resposta, mas Ele não muda no modo de ser. É um Deus para o outro. A própria Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não são pessoas egoístas, são pessoas em relação, que até formam um único Deus. E nós também devemos ser um só corpo na união entre nós, com Cristo e em Cristo e nele. Muito bem, então a nossa conversa para motivar, a semana passada nós vimos esta frase também. A vida, o simples fato de existirmos, abre o coração do ser humano à oração. O Papa Francisco, na audiência de quarta-feira passada, expressou isso. A criação, a vida, simples fato de existirmos, já é uma abertura para a oração, para a relação, para a resposta a Deus. Nós temos no Catecismo da Igreja Católica, que é a base que nós estamos tratando nesses nossos programas, para quem não tem, acesse no Google, porque lá você encontra não só o compêndio, mas o catecismo inteiro, vaticano.va. Você encontra o catecismo lá, tá bom? Catecismo da Igreja Católica. No seu número 2616, afirma o seguinte: a oração a Jesus já foi sendo atendida por Ele durante o seu ministério.
mediante os sinais que antecipam o poder da sua morte e ressurreição. Ministério de Jesus, o serviço. O Pai trabalha, eu também trabalho. O serviço que Deus presta, um serviço de amor, que criou, que libertou, que redimiu a nós todos e nos santifica constantemente. Então, no ministério de Jesus, o que ele viveu aqui na terra e o papel dele como pessoa da Trindade, Jesus Cristo, a segunda pessoa, ele, antes de morrer e ressuscitar, já ouvia as preces do povo. Jesus atende à oração da fé expressa em palavras. Por exemplo, o leproso, a filha de Jairo, o Jairo que pede para sua filha, também da cananeia, daquela, olha, pode o filho que não faz parte da família comer do pão? Sim, ele pode pegar a migalha que cai da mesa, né? E também do bom ladrão. Bom ladrão, ó Senhor, né? Lembra de mim quando estiver no paraíso. Então são palavras pronunciadas para a pessoa de Jesus e que ele atende. Também pode ser esta oração numa dimensão de silêncio, feita em silêncio. Exemplo, dos que trouxeram o paralítico, lembra? Que ele estava doente, Jesus estava na casa de Pedro, e daí abriram o teto da casa e foram abaixando o paralítico. Ninguém pediu nada, mas aquele gesto foi o pedido a Jesus e ele de fato curou. A hemorroísa, aquela que toca no manto de Jesus, ela só queria tocar, não falou nada. E ele sentiu uma energia que saiu dele. Quem me tocou? E daí, o gesto silencioso daquela mulher, Jesus atende sua prece. E também as lágrimas e o perfume da pecadora. Lembra aquela que quando Jesus foi jantar numa casa, ela simplesmente começa a passar óleo perfumado, né, nos pés de Jesus e enxuga com o cabelo? Ela não disse nada. E ele vai e ama e perdoa. A súplica premente, quer dizer, cheia de angústia, uma súplica angustiante dos cegos. Tem 2 cegos no Evangelho, o cego de Jericó e o cego de Betsaida. 2 cegos. Um fala, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Agora o outro, que são mais de que um, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. São 2 evangelhos que apresentam 2 experiências do cego, olhando assim. Um começa a seguir Jesus, o outro vai para casa. São 2 experiências que se completam. Mas, no caso, a súplica daqueles cegos, que eles estão sendo para nós um símbolo, um sinal da igreja suplicante. Foi retomado na tradição da oração a Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de nós, pecador. Tem piedade de mim, pecador. Seja a cura das doenças ou o perdão dos pecados, Jesus responde sempre à oração de quem lhe implora com fé. Vai em paz, a tua fé te salvou. Então Jesus, andando entre nós naqueles mais ou menos 3 anos, no seu ministério entre nós, ele está ouvindo a prece do povo. Santo Agostinho tem uma frase dele, tem uma expressão dele assim, ele resume, Santo Agostinho, admiravelmente, as 3 dimensões da oração de Jesus. Agora a oração de Jesus. Primeiro, sendo nosso sacerdote, ora por nós. Jesus é sacerdote e ora pela humanidade, sobretudo ali, lembra? E quando está no Horto das Oliveiras, ele faz as preces, Pai, que eles se amam, que sejam um, e assim reza também por Pedro, etc, etc. Sendo a nossa cabeça, ora em nós. Opa, agora é outra coisa. Primeiro o sacerdote reza por nós. Agora, sendo a cabeça, nós somos a igreja, o corpo, Jesus é a cabeça, unidos formando um só corpo. Então, Jesus reza em nós. Porque se Jesus está rezando ao Pai, está unido ao corpo, então o corpo todo reza. Por isso nós falamos, Jesus reza em nós. Em você mesmo que está aí, você que é uma criatura normal da vida, cheia de pecado,
mas Jesus unido a você e você unido a Jesus, pelo batismo sobretudo, mas também de outras formas, Jesus reza em nós. E ainda apresenta, e sendo nosso Deus, a Ele oramos. Viu que bonito? Então, Ele é sacerdote, reza por nós. Ele é a cabeça do corpo, Ele reza em nós. E Ele é Deus, nós rezamos para Ele. Porque nós não somos deuses, participamos da sua divindade. Então, por ser Deus, Ele recebe nossa oração. Reconheçamos, pois, nele a nossa voz e a voz dele em nós. Bonito demais Santo Agostinho falando. A nossa voz está nele e a voz dele está em nós. No número 2620 do Catecismo da Igreja Católica, afirma ainda: no Novo Testamento, o modelo perfeito da oração é a oração filial de Jesus. É profundo isso. Jesus sempre reza ao Pai, sempre está em comunhão dialogal com o Pai. Ele não perde o seu objetivo, o seu projeto de vida, a sua meta, que é cumprir a vontade do Pai. Ele sempre foi assim, até a morte na cruz, foi fiel. É isso que levou à redenção da humanidade, a sua fidelidade ao Pai, o seu amor ao Pai, que daí a vontade do Pai era salvar a humanidade, por isso ele deu a vida pelos seres humanos. Feita muitas vezes na solidão, no segredo, a oração de Jesus comporta uma adesão amorosa à vontade do Pai. Vejam vocês, silencioso, de modo de segredo, o modo de Jesus viver o encontro com o Pai, isso é importante, e percebe-se então no modo dele viver aí sua espiritualidade. Jesus viveu no ser homem a sua espiritualidade, ele revela aí seu amor ao Pai. Somente o amor que é capaz de mover as pessoas e as situações. Senão, e vai para onde? Vai para a cruz. E uma confiança absoluta em que será atendida a oração. Jesus acredita no Pai. Ele está nessa comunhão, ele sente e vive a presença do Pai constantemente. Porque como homem, Jesus precisou alimentar as carências. Jesus não teve pecado, mas tinha limitações humanas. Sendo Deus, também era homem completo. Homem e Deus, perfeito homem e perfeito Deus. No número 2621, ainda afirma no Catecismo da Igreja Católica: na sua doutrina, Jesus ensina os discípulos a orar com um coração purificado, uma fé viva e perseverante, uma audácia filial. Então vamos ver? Jesus ensina. Então ele é mestre. E os discípulos, seguidores, aprendizes. E nós devemos nos tornar aprendizes constantemente. Se ele reza em nós e por nós, aprendamos com ele. É bonito na missa, quando a gente fala, oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Não foram nossos pais que nos ensinaram, simplesmente. Foi o próprio Senhor que nos ensinou a orar. E foi o Pai Nosso, como já sabemos. Mas mais do que o Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou. Mas o modo que ele rezava ao Pai, que é o grande testemunho, o grande ensinamento de Jesus. Os discípulos viam que Jesus ia ficar sozinho e ia rezar. Então era o testemunho de Jesus. E depois a fórmula oracional, o Pai Nosso, que nós temos no Evangelho e que carregamos em nossa vida. Então Jesus pede para rezar, para orar com o coração purificado. Não é que sejamos puritanos, mas devemos ter boas intenções, intenções sinceras. Uma fé viva, porque de fato somente a fé que vai alimentar nosso desejo de busca de Deus, a nossa sede de Deus, a fé que vai nos levar a querer alimentar diariamente o encontro com o Senhor na oração. Também perceber Deus agindo e falando através de pessoas e situações, mas é a fé. Eu posso começar a olhar as coisas que acontecem, as pessoas que estão ao meu redor, apenas no sentido humano. Mas eu posso também, pela fé, perceber a vontade de Deus, ou pelo menos, no mínimo, perguntar para mim mesmo o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Então, a fé viva e perseverante.
A fé é igual caminhar, tem que caminhar todo dia. Uma boa alimentação, não tem que manter uma boa alimentação. A fé tem que ser alimentada. É dom de Deus e é também compromisso meu como pessoa na minha carência humana. E uma audácia filial, como aquele filho que confia no pai, que sabe que o pai está junto. Deus não é, presta atenção nisso, Deus não é paternalista, Deus é pai. Isso é muito importante. Por vezes nossos pais aqui na terra são paternalistas, quer dar o de bom, de melhor para os filhos, mas mais no sentido de querer dar algo. Mas pode o pai, a mãe aqui na terra não fazer um trabalho de ajudar que o filho descubra também o valor das coisas, o valor da conquista das coisas. E Deus então não fica carregando a gente como uma criança no sentido infantil, mas Deus é pai que ajuda, está junto, é testemunha e também, sobretudo, nos faz amadurecer. Mas a audácia filial é a confiança de uma criança com o pai mesmo. Aquela confiança que a criança tem. O pai fala, pula daí. E a criança pula por confiar que o pai irá segurá-la. Não é para ficar pulando por aí não, né? O fato é a confiança filial, uma audácia. Jesus então, o modo que ele viveu foi isso. Jesus até chama Deus de papai, Abá, papaizinho, para dizer da relação filial que ele viveu e vive na eternidade junto do Pai. Ainda diz esse próprio número 2621, exorta-os à vigilância e convida-os a apresentar a Deus os seus pedidos em nome dele. A vigilância é própria de quem é coerente. A vigilância é própria de quem é prudente. Porque tudo ao nosso redor falam coisas. E daí eu tenho que ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da minha consciência, ouvir a voz da verdade e daquilo que é bom, para poder fazer um bom discernimento e fazer as escolhas. Para isso, vigilância, ter os propósitos sinceros, ter os valores, cultivar a verdade, porque daí eu vou dando atenção como eu vivo e como eu faço as coisas. E apresentar a Deus os seus pedidos em nome de Jesus. Você sabe que não é muito costume da nossa parte, entre nós católicos, o que eu tenho percebido, nós rezamos sim na missa, né, por Cristo nosso Senhor, mas no dia a dia parece-me, né, eu falo por mim, parece-me que nós não temos o hábito de fazer os pedidos, ou os louvores, ou a gratidão em nome de Jesus. Quem sabe começar por aí agora, que 2 semanas atrás eu disse que a grande novidade do Novo Testamento é que nós poderíamos pedir e rezar em nome dele. Então, por que não? No número 2622, diz assim, falando da Virgem Maria. Aliás, ainda, desculpa, do 2621 tem uma frase ainda. O próprio Jesus Cristo atende às orações que lhe são dirigidas. Ele atende. E o 2622, falando de Nossa Senhora. A oração da Virgem Maria, no seu Fiat e no seu Magnífica, caracteriza-se pelo oferecimento generoso de todo o seu ser na fé. Maria foi agraciada e ela sempre esteve em comunhão com Deus. Foi gerada, concebida sem pecado e na graça, uma graça plena. A plenitude da graça está presente na vida de Maria por desígnio de Deus, por vontade dele, por mérito de Jesus Cristo. Agora, ela viveu pela fé. Ela foi capaz de responder pela fé e entregar-se de modo generoso à sua vida, entregar-se ao projeto do Pai. Ela deixou o seu projeto pessoal, no sentido humano, para que o seu projeto fosse cumprir a vontade do Pai. Esse é o grande segredo para a comunhão de vida com Deus. Deus nos quer livres e responsáveis, maduros e coerentes. No entanto, nos quer em comunhão com Ele, porque Ele sabe que a felicidade plena é estar nele. Concluindo nossa conversa, eu falo aqui agora como conclusão o seguinte, da audiência
da quarta-feira passada, que o Papa Francisco fez quarta-feira passada, a audiência geral, e ele apresentou algumas ideias muito bonitas. Eu estou continuando nessa semana, porque semana passada eu apresentei outros temas da mesma audiência. Olha só o que o Papa Francisco disse para nós. Os homens de oração, homens aqui correspondem também às mulheres, né? Os homens e as mulheres de oração protegem as verdades básicas. Verdades básicas não é apenas assim, a doutrina da fé, não é apenas o que o Evangelho, o que Deus, os mandamentos, mas é a verdade também da vida, do humano, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro no caso, claro. Então, em tudo, não só de Deus, mas também da vida humana, da minha vida, o que eu sou, o que eu faço, a partir de mim mesmo, minha consciência, em comunhão com a verdade. Então, a pessoa que reza, que vive em oração, vamos entender, tem pessoas que pensam assim que os monges e as monjas ficam o dia inteiro em oração. Não, elas têm mais momentos físicos de oração, porque faz parte da vocação dessas pessoas, é o carisma dos monges e das monjas. Orações são 5 momentos de oração por dia, normalmente, e tem também aquelas enclausuradas que ficam na cela em oração, mas mesmo assim, não é ficar o dia inteiro, porque isso o psicológico humano não consegue dar conta. Imagina você viver a sua vida toda rezando. Não, tem um alimento, tem um sono, tem um beber água, tem a vida, o descanso, etc. Mas eu quero dizer aqui que vida de oração não é uma situação de piedade ou pietismo, mas de encontro pessoal com o Senhor, de fato, com o mistério que Deus é, no mistério que a minha vida também é. Então, o homem de oração, a mulher de oração, protegem as verdades básicas de Deus e da própria vida humana e da humanidade, da natureza, da ecologia, etc. São eles que repetem primeiramente a si mesmos e depois a todos os outros que esta vida, apesar de todos os seus esforços e provações, apesar de seus dias difíceis, é cheia de uma graça pela qual se maravilha. Viu só? Então, apesar da vida, esta vida concreta que nós temos, de estar cheia de grandes desafios, de grandes dificuldades, até de erros, nós temos razão para transformar essa vida numa grande alegria, maravilhar com a vida, maravilhar com Deus, fazer festa. O homem e a mulher de oração. Porque se não tiver a vida de oração, o termômetro fica... o termômetro para a nossa fé, está aqui o termômetro, a gente mede a fé. O termômetro para a nossa fé é a consciência. E como tal, deve sempre ser defendida e protegida esta vida, disse o Papa então. E ele acrescenta ainda: os homens e mulheres que rezam sabem que a esperança é mais forte que o desânimo. A esperança é mais forte que o desânimo. Eles acreditam que o amor é mais forte que a morte. Essa frase é antiga. O amor é mais forte do que a morte. A pessoa que é movida pelo amor, por amor de verdade, é uma pessoa animada, forte, esperançosa. E que certamente triunfará um dia nos tempos e modos que não conhecemos. A vitória vai acontecer de fato para as pessoas que têm essa confiança e que têm o amor impregnado na sua vida, no seu comportamento. Os homens e mulheres, ainda continuou o Papa Francisco, na audiência de quarta-feira passada, os homens e as mulheres de oração carregam reflexos de luz em seus rostos, pois mesmo nos dias mais sombrios, o sol não deixa de iluminá-los. É bonito isso, né? Então, o sol, que é Deus, no caso, mantém-se
Deus mantém se iluminando aquela pessoa em oração, mesmo em dias sombrios. E é bonita essa expressão, reflexo de luz no rosto. Pode ver que a pessoa que está em paz, mesmo com sofrimento, a pessoa que tem uma relação com Deus, está sempre com o rosto brilhando. Sabe? Isso é muito próprio você ver numa criança, ver um idoso realizado, ver em pessoas que estão felizes da vida, mesmo com sofrimento. Tem exemplo de santos, jovens, que no sofrimento sorriam. Não é apenas o sorriso físico do rosto, mas é o rosto e a alma da pessoa que refletem de fato a alegria, a paz, a plenitude de vida. Então, homem e mulher de oração. Então, vale a pena cultivar a vida de oração. Mas ainda continua. A oração o ilumina. Ilumina sua alma. Ilumina seu coração. E ilumina o seu rosto. A oração. Mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo nos tempos de mais dor. Perceba então que Papa Francisco, na audiência da semana passada, chamou a atenção para a oração. E a oração, ela tem uma força própria, porque em primeiro lugar, a ação de Deus, é a graça, em segundo lugar, é a docilidade do ser humano. Quando a pessoa está em oração, não quer dizer que ela esteja fora da realidade, daí é alienação. Não é que agora eu busco Deus, vou buscar as coisas do céu, as coisas do alto, o mundo para mim não tem mais sentido, não tem mais valor, deixei de lado. Não, é neste mundo como Jesus. Jesus viveu neste mundo, salvou este mundo e viveu sempre em comunhão com o Pai. O Pai Nosso que nós rezamos, daqui umas 2 semanas vamos começar a falar sobre o Pai Nosso propriamente dito. Apresento: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, venha. Nós não vamos só lá no céu, o céu vem até nós. E depois abre também para a relação com o outro, sobre o perdão, etc. E termina dizendo sobre que Deus tem que nos ajudar para não viver na tentação, não cair no erro. Então, meu irmão, minha irmã, não perca semana que vem, quarta-feira, vamos continuar a oração do Senhor, parte 4. Não perca. E eu faço aqui um convite para que você possa postar, compartilhar este programa para familiares, amigos, lá no Facebook ou mesmo pelo WhatsApp. Faça isso, faça isso. Os catequistas procurem sempre ouvir esse programa. Se você conhece um catequista, fala: você está ouvindo esse programa, está assistindo? Os ministros de Eucaristia, a liderança, porque a paróquia São Vicente de Paulo continua. Cada um na sua casa, mas o dinamismo espiritual, o testemunho de vida, o alimento da fé deve continuar. Não estamos participando da missa fisicamente, infelizmente, mas em todo caso, nós estamos participando do mistério de Deus e da graça que Ele nos dá. Então, que Deus possa ajudar cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.